fucking fight back. Direto e reto com Santos 1, Blumen 0. Importantíssima vitória para o Santos fora de casa, num grupo que tem sua dificuldade, tem o Nils. Mas eu acho que é mais um golzinho do Bauerman para dar um alívio do que necessariamente uma esperança ou uma certeza de que dias melhores virão, hein, Birner? Porque o jogo foi duro de assistir. Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo certo. Boa noite a você, ao Jean, André, professor Calçado e aos fãs das fãs do esporte. Vamos falar do que interessa. Eu ouvi a sua abertura atentamente e eu tenho... A gente vai falar um pouco sobre o time, assim, porque se eu abrir, depois de uma vitória, falando sobre o time, eu acho um anticlímax. Você não quer jogar água no chope? Mas não tem chope. Esse chope tá aguado. Então, a minha curiosidade é sobre a sensação do torcedor santista. E o futebol do Santos, ele é, na verdade, desesperador. Desesperador. Porque é um misto de inércia, de falta de criatividade, contra um time fraquíssimo do Blumen. Mas eu acho que o torcedor termina o jogo feliz. Porque aliviado, Birner. Feliz não, aliviado. Então, o torcedor que terminar o jogo de hoje feliz, ele está se enganando. As sensações são individuais, não são coletivas. Cada um vai olhar de uma forma muito pessoal. Os que olharem para frente vão ficar apreensivos. Os que estão só se divertindo com o resultado... Que vivem o dia, né? É isso, que não deixa de ser um sinal de sabedoria, porque o amanhã, se Deus quiser virar, e aí você pensa nele... Estão se divertindo. Agora, eu tô tentando achar alguma coisa para elogiar aqui, eu não tô conseguindo na abertura. Precisa. A gente tá aqui para falar a realidade dos fatos, tá? A gente não tá aqui necessariamente, porque ganhou, a gente vai elogiar porque fica chato, o torcedor tá contente. Não, mas você pode ter 10 coisas para criticar e uma elogiar. Eu tô procurando essa coisa, eu não tô conseguindo achar. A gente vai na contramão. A cabeçada do Bauerman, pronto, livre. A cabeçada do Bauerman fez o gol, ganhou o jogo. Eu tenho algo que elogiar. É o resultado. Elogiar o resultado. A narração do Paulo Neto foi ótima. Mas vamos colocar as coisas no devido lugar. Vamos lá. Primeiro, o Santos jogou contra o penúltimo colocado do Campeonato Boliviano. 0 vitórias. 0 vitórias. Ele levou 20 gols em 7 jogos, quase 3 por jogo. E esse é o Blumen. É isso. Marcou 8 e levou 20. No campeonato, que tem 16, ele é o 15º. Ele está abaixo do Clube Vaca Dias. É isso. O Santos ficou uns 40 minutos com um jogador a mais, né? Contando os acréscimos. Uns 40 minutos com um jogador a mais. Teve dificuldades. Quando tinha um jogador a mais uma vez apareceu o João Paulo em dado momento para salvar o Santos. Poderia ter tomado o gol, o Blumen poderia ter saído na frente. E um Santos que você olha para trás e fala, passou um mês daquele jogo pela Copa do Brasil, um pouquinho a mais daquele jogo vergonhoso contra o Ituano. E você não vê evolução. A questão é essa. Torcedor santista não está se iludindo. Ganhou? Ótimo. Né? Ótimo, ninguém vai falar, que pena que ganhou. Não, ótimo que ganhou. Mas você olhar o desempenho é constrangedor. É constrangedor. Mesmo com os desfalques, não tem Soteldo, não tem o Mendonça, perdeu ali de última hora o João Paulo, enfim. João Lucas, desculpa, perdeu ali de última hora. Enfim, está fazendo falta. Olha a lista de desfalques do Santos. João Lucas, o Carabarral, o Lucas Braga, o Alex Nascimento, Joaquim, zagueiro, que chegou essa temporada, o Mendonça e o Soteldo, jogadores que mais fazem falta, e o Rodrigo Fernandes, que é volante, que também faz falta ali naquele sistema defensivo. Tem tudo isso? Tem, mas, de novo, com o nível de adversário que o Santos enfrentou, não justifica uma partida tão abaixo, uma partida tão insípida. Depois do longo período de treinamento. Depois de um longo período de treinamento. E a gente ainda precisa falar, boa noite, William, boa noite a todos. A arbitragem ajudou o Santos, porque a expulsão do goleiro do Blumen, ela é muito polêmica e, ao meu modo de ver, equivocada. Não foi, concordo com os companheiros na transmissão, o Gacibo, o Paulo Andrade, que se manifestaram e disseram que a atitude da arbitragem de mostrar o vermelho para o goleiro do Blumen foi exagerada. E a partir daí, mesmo que o Santos tenha tido alguma dificuldade com um homem a mais por tanto tempo assim, e foi bastante tempo mesmo, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. O Santos teve chances, o goleiro que entrou fez 2 defesas, uma delas no reflexo, num cabeceio, quase que a queima-roupa, evidentemente uma defesa muito importante. E aí, numa falha defensiva, que essas coisas acontecem já no finalzinho do jogo, o Bauerman conseguiu a cabeçada sozinho. E o Santos ganhou. Eu acho que o Santos não podia deixar de ganhar esse jogo a partir do momento que ficou com um jogador a mais
tendo em vista as fragilidades todas que você e o Calçade já mencionaram sobre o adversário de hoje. Então eu concluo que o árbitro, esse árbitro aí que está na sua tela, Fã de Esportes, ele errou ao expulsar o goleiro do Blooming. O Bauerman falou na saída de campo, autor do gol da vitória do Santos. Vamos lá. Parecía que era para cualquiera en el segundo tiempo, estuvieron justo en el alargue y se llevan los 3 puntos. Sim, mas eu acho que nós, por estarmos com mais volume de jogo e estarmos mais com a bola, eu acho que nós estávamos mais perto de fazer o gol, mesmo num jogo 0-0, tão acentuado que nem foi esse jogo aí. Nós estávamos mais perto do gol e foi provado isso, né? Tanto que conseguimos fazer o gol no final do jogo, insistimos, não desistimos ali e graças a Deus conseguimos fazer esse gol no final. Físicamente terminaron más íntegros, más enteros ustedes. Sim, isso é resultado de muito trabalho, porque passamos muito tempo agora sem jogos, mas estávamos nos preparando para esse momento. Então, conseguimos pôr em prática o nosso trabalho físico que fizemos e agora acertar alguns detalhes para o próximo jogo. ¿Por qué por ratos hubo pierna fuerte? ¿Crees que el árbitro dejó patear mucho? Sim, acredito que sim, porque teve muitos lances onde ele poderia ter marcado falta, dado cartão e não deu. Isso eu acho que deixou o jogo um pouco mais quente, os nervos mais à flor da pele e acabou causando até algumas confusões durante o jogo, mas a gente sabe que o futebol sul-americano isso faz parte, mas agora é concentrar e fazer com que eles sejam punidos por isso que eles estão fazendo, jogando coisas no campo, que isso sim que é antiprofissional. Ok, muchas gracias. De nada. É uma confusão danada no final ali, eu não sei exatamente o que jogaram, mas tinha coisa voando, né? A gente só via coisa passando, não sei se isqueira, essas coisas que o pessoal joga. Não sei o que estavam jogando, mas realmente é para se avaliar, ver o que aconteceu ali. Tem que ser punido, né? Dependendo do que aconteceu ali, tem que ser punido. Inclusive acertaram um jogador do Santos. A perguntinha que está na tela, Calçade, assim, dá para cobrar mais do Odair Hellmann? 1 mês de treinamento. Olá, William, companheiros. Hoje o Mendonça e o Soteldo fazem diferença. Muitas. Um jogo como esse faria um enorme. Mesmo a gente olhando para o Soteldo e enxergando o Soteldo de alguns anos atrás, ainda. Que o trabalho não evoluiu, não evoluiu. E a pergunta que se começa a fazer e vai evoluir com outro treinador? Pode evoluir? Porque aí começa aquela sina perigosa de equipe que se candidata ao rebaixamento. Começa a trocar. Mas as trocas também não trouxeram nenhuma evolução. Então, há algum tempo, né? Então, essa para mim é a grande preocupação do Santos. Quando você vai no Lucas Lima, você pensa numa história, traz o Lucas Lima. Por mais forçado que ele esteja nesse momento, mas é uma história e não o atual. Você traria? Eu não. O Birner, depende. Eu entendo quando você pensa na parte técnica, o que o Santos, eu não traria. Depende do que o Santos é capaz, entendeu? Qual é a força do Santos no mercado do futebol? Qual é hoje? Muito pequena. Que tipo de jogador ele pode trazer? Né? O Santos está tentando o Bruno Messenga do Água Santa, está até encaminhado o Inocêncio também do Água Santa, para você ver como é que está o nível de procura aí no mercado. Assim, talvez, é claro que o trabalho do Odair não evoluiu como deveria evoluir, poderia, a gente gostaria, o torcedor principalmente. Mas eu fico com essa questão, até onde ele pode chegar? E se começarem as trocas, que tipo de vida terá o Santos no Brasileirão esse ano? Porque para mim o mais perigoso na vida do Santos é o brasileiro. Se cair fora dessa competição da Sul-Americana, não é legal, mas é o seguinte, ele não vai ser rebaixado. Se ele cair fora da Copa do Brasil, ele não vai ser rebaixado. Mas se ele cair no Brasileirão, aí as coisas realmente vão pro buraco, porque o ano que vem vai ser terrível. E é um ano de... A gente caminha para negociação com ligas, com investidores, e ele na segunda, e as coisas mudam de figura. O que o Santos traz para o Brasil é um resultado fenomenal. Quando você vê o futebol do Santos, então ele é muito grande. Mas é preocupante. É assustador. É preocupante, é assustador. Porque você já vai para os jogos do Santos esperando não ver nada. E você sai do jogo com a certeza de que não viu nada. Exatamente. Hoje, falando com vários santistas, assim, quando o time está muito tempo sem jogar, o torcedor fica com aquela expectativa, meu time vai voltar a jogar, vamos ver, vou poder ver o time de novo, tem alguma novidade, vamos ver o que mudou e tal. O torcedor do Santos hoje estava num misto de, vamos ver o Santos voltar a jogar, mas seria melhor não ver o Santos voltar a jogar, porque a chance dele voltar a jogar do jeito que estava jogando é muito grande. E isso se confirmou. O Santos voltou a jogar naquele nível, parece estar estagnado e que nada evoluiu. Já você citou o Lucas Lima,
Hoje você pega os 2 homens de criação, o Lucas Lima e o Ivonei, e você abre. Então você tinha um problema muito sério ali no meio, porque assim, sem a bola eles estavam abertos. Mas quando era para receber, eles não estavam na posição onde tinham que receber, porque com a bola era para jogar no meio. E aí eles não estavam mal posicionados, não receberam, essa bola não chegava e matou um setor de criação ali do Santos também. Lucas Lima muito abaixo, não sei se vítima também dessa adaptação, mas foi treinado, né? Para mexer desse jeito, obviamente, durante esse mês, isso foi treinado. E a gente não viu nenhuma conclusão com relação a esse treinamento. Fala, Jean, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Foi muito ruim. Eu acho que assim, as estreias dos brasileiros de maneira geral foram ruins e a do Santos não foi melhor. Embora o time tenha vencido e os outros tenham empatado, né? Nós estamos falando de 4 brasileiros e a média de gols desses times foi meio gol por jogo na média, porque só esse gol do Santos e o gol do Internacional. E talvez o Santos tenha enfrentado o pior adversário de todos, do ponto de vista técnico, da qualidade. Eu estou de acordo com o André, foi ajudado pela arbitragem, porque eu acho que se não fosse a expulsão do goleiro, que eu também acho bastante discutível, me parece difícil que o time chegasse à marcação do seu gol, e é muito ruim o que a gente viu hoje. Eu acho que, é claro que esses desfalques todos fazem muita diferença, especialmente os 2 citados pelo Calçade, até pelo contexto do jogo e tudo mais, só que assim, não é que o Soteldo machucou ontem. Exato. Não é que o Mendonça machucou anteontem. Então, assim, o Odair sabe desde o momento em que o campeonato... O Blooming é um dos piores times do campeonato da competição. É um dos piores, certamente. Com certeza. Então, o Santos tinha a obrigação de, acho que, ter feito mais, apesar dos desfalques. E mostrar a evolução, que a principal preocupação é mostrar a evolução. Você sair desse jogo sem ver evolução é preocupante. Eu vou muito na linha do que disse o Jean, porque eu concordo que o Santos tem vários problemas, que sem o Mendonça e o Soteldo o time perde ofensivamente. Mas esse time que perde ofensivamente hoje, depois do tempo de treinamento, contra um time tão ruim quanto o Blooming, tinha condições de fazer um jogo melhor. Eu acho que essa é a questão. Tinha peças no banco para isso, então, eu não estou nem entrando no mérito do que vai ser o Santos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se o Santos diminuir consideravelmente as suas dívidas e sobreviver, continuando na primeira divisão, ele terá um ano de sucesso, porque é preciso reconstruir a equipe, mas não adianta você só pagar contas e ir para a segunda divisão, porque no final de contas você perde receita. Exatamente. Fora a questão esportiva, porque a questão esportiva tem que ficar acima das receitas, quando a gente pensa no valor das coisas, mas você não pode comprometer as receitas. Ambas são importantes. O futebol de hoje em dia, a parte do dinheiro é muito importante. Então, contra esse Blooming, com esses jogadores que o Santos colocou em campo, era possível fazer mais. Aí eu fico pensando, quando você tem do Lucas Lima, eu acho que o Lucas Lima pode ser um trunfo para o Santos permanecer na elite do futebol brasileiro. Porém, quando você monta um time tecnicamente muito limitado e com jogadores jovens, quando você traz um jogador mais experiente e supostamente mais capaz, ou em tese, quando fala de potencial mais capaz, esse cara precisa ser um operário também. Ele precisa ser, a não ser que seja um cara que desequilibre jogos, que não seja me parece que é o caso do Lucas Lima. É por isso, eu não acho que é o perfil do jogador experiente e técnico que o Santos precisa. Eu discuto isso um pouco, você não pode imaginar que o Lucas Lima vai ser um operário, em qualquer contexto. Por isso eu não contrataria. Nunca foi. Por isso que eu não contrataria. Porque mesmo quando ele parecia um jogador destinado a jogar na seleção brasileira, e eventualmente até ser negociado com clubes da elite do futebol, porque isso foi debatido, né? Isso poderia ter acontecido. Ele não era um trabalhador e ele jogava em contextos, em termos de companhia, muito superiores ao que ele tem hoje. Ele jogava com Gabigol, Ricardo Oliveira. Posso fazer uma comparação cruel? Agora, o que eu acho é o seguinte, nós estamos falando de um time, para usar uma expressão que você usou agora, tecnicamente limitado. Bastante. E acho que é a maneira correta de descrever o time, o elenco do Santos, de maneira geral. E você tem a possibilidade de trazer um jogador que já mostrou, do ponto de vista técnico, apenas técnico, o que o Lucas Lima mostrou em outros carnavais, e ele tem um sentimento de alguma história não concluída, não bem concluída com o Santos, que foi mencionada na chegada dele, em que pese a manifestação da torcida que era contrária à volta dele ao Santos, você pode ter desse jogador um sopro de técnica num time que não tem mais praticamente ninguém além do Marcos Leonardo que possa fazer isso. Não era pro Ângelo começar o jogo hoje?
Não estou falando que hoje não resolve, não sei o quê. Peraí, então, não. Nisso. Mas não, deixa eu... É que eu não entendia que você estava mencionando as decisões tomadas pelo treinador do Santos. Eu estou dizendo, se o Lucas Lima quiser fazer parte mesmo de uma campanha do Santos que tem como objetivo principal evitar o rebaixamento, ele não precisa necessariamente ser um operário para que a gente o elogie aqui. Ele precisa fazer aquilo que está ao alcance dele como perfil de jogador de futebol. Gols, assistências, bons passes. O problema para mim do Santos hoje, e óbvio, acho que seria um tremendo de um equívoco esperar que o time campeão brasileiro em 2002 aparecesse, né? Até o time que era dirigido pelo Cuca mais recentemente foi à final da Libertadores com o Palmeiras e eliminou times bastante tradicionais. O Boca, Grêmio. Exatamente, aquela LDU. Aquela sequência Grêmio e Boca, ou Boca e Grêmio, agora não me lembro a ordem. Grêmio e Boca. Mostrou exatamente do que a gente estava falando, mas não esperava ver nada disso. O que eu esperava ver era uma equipe mais organizada. Isso. Porque, assim, como que você pode, com um mês de trabalho, que seja... Foi um mês mesmo, né? Um mês. Deu um mês. O jogo contra o Iguatu pela Copa do Brasil foi dia 9 de março. Injetar. Quase um mês. Injetar talento, brilho, onde não existe. Isso não dá para você fazer. Agora, dá para você organizar um time que jogue de acordo com as suas virtudes, porque qualquer time de futebol pode entender quais são as suas virtudes e tratar de jogar conforme onde elas estão. E o Santos é um time hoje desorganizado. Aquilo que o William falou sobre o posicionamento dos dois jogadores que teoricamente deveriam fazer o trabalho de construção, o Lucas Lima ficou pegado à linha lateral diversas vezes. E isso, eu imagino que é uma orientação. Claro, em um mês a gente imagina que isso foi treinado. Ou então é uma decisão que ele toma que não foi corrigida em nenhum momento, que pode ter sido uma decisão errada dele. Essa é a grande questão. Então, esses temas de organização do Santos, para mim, realmente saltaram aos olhos hoje e incomodam, porque o período de trabalho deveria colocar em campo um time, do ponto de vista do posicionamento e daquilo que quer fazer, visivelmente organizado. Justificar.